Bom, senhores e senhoritas, né, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa disciplina de análise de sistemas 2. Hoje a gente vai começar com o diagrama de classe, né? Então, o que a gente já viu até o momento? A gente já viu o diagrama de caso de uso, né? Vamos fazer uma pequena revisão aqui sobre os diagramas que a gente já viu até o momento e o que é cada um. Nós já vimos o diagrama de caso de uso, certo? O que seria o diagrama de caso de uso? O diagrama de caso de uso é o diagrama mais superficial da UML, né? É um diagrama onde eu faço lá os levantamentos de requisitos e nele eu vou demonstrar tudo que vai interagir com o meu sistema e todas as funcionalidades do meu sistema. As funcionalidades elas vão ser os requisitos funcionais. Então, no meu diagrama de caso de uso, eu represento tudo aquilo que interage com o meu sistema através de um stickman, né, que é aquele bonequinho, que vai ter uma associação com o meu caso de uso. No meu caso de uso, eu vou representar ele através de uma elipse, né? Lembrando que, no meu caso de uso, eu sempre tenho um verbo. Ah, mas por que eu tenho um verbo? Porque o meu caso de uso, ele sempre vai executar algo, ele vai trazer um benefício. Então, é interessante que a gente sempre coloque um verbo nesse diagrama, nesse nosso caso de uso. O nosso diagrama de caso de uso, ele vai representar todo o sistema. Eu batendo o olho nesse diagrama, eu consigo ver todo o sistema que eu vou modelar. Tá certo? Depois do diagrama de caso de uso, a gente viu a descrição de caso de uso. A descrição, ela não é certificada, existem vários templates, né, e a gente viu um templatezinho que eu costumo utilizar, né, principalmente aí nas disciplinas, que ele vai explicar tudo do caso de uso. Então, ele vai ter uma descrição, vai falar qual ator que interage, vai falar uma pré-condição, uma pós-condição, e depois eu vou descrever isso aí através de um cenário principal. Tá certo? O cenário principal vai descrever o quê? O início e o fim dessa interação e tudo aquilo que vai ocorrer durante essa interação do ator com o meu sistema. Depois disso, né, a gente vai começar aqui a ver o diagrama de classe. Meu diagrama de classe, né, a gente vai continuar com a mesma bibliografia, que é o ML, Guia do Usuário, né, como uma bibliografia principal. Depois, desenvolvendo aplicações com o ML 2.0, da Ana Cristina Mello, utilizando o ML padrões do Craigan Larman. Vamos lá, então, senhores. Para a gente poder começar a falar do diagrama de classes, a gente tem que entender o que é uma classe, né? Então, vamos lá. O que é uma classe? Uma classe é uma descrição de um tipo de objeto, né? Então, o que vai ser essa descrição desse tipo de objeto? A gente vai utilizar as classes para classificar os objetos que a gente identifica no mundo real. Então, por exemplo, né, se eu estiver fazendo um sistema onde eu vou ter em algum momento uma caneta, eu vou criar uma classe caneta. E essa classe, ela vai ser o quê? Ela vai ser a descrição do objeto caneta. Né? O que seria essa descrição? Eu vou definir essa classe com as características da caneta, que vão virar atributos, e os métodos, que vão virar ações que essa caneta vai executar ali, tá? Que vai executar dentro dessa classe. Uma classe, ela pode ser a descrição de um objeto em qualquer tipo de sistema. A partir do momento que eu criar uma classe caneta, né, qualquer sistema que eu for utilizar a caneta, eu posso utilizar essa classe, certo? Existem algumas questões que vão poder nos ajudar a identificar essas classes, né? Então, a partir do momento que eu vou fazer o sistema, eu vou começar, faço meu caso de uso, e logo depois que eu faço meu caso de uso, né, descrevi ali os meus requisitos funcionais e tal, eu vou começar a perguntar, né, quais são os possíveis candidatos a serem classes. Aí, para poder fazer isso, o que acontece? Eu tenho algumas perguntas, do mesmo jeito que eu tenho lá no caso de uso, né, algumas perguntas para eu poder identificar quem são os casos de uso e quem são os atores. Aqui eu vou ter para identificar as classes. Uma das perguntas que a gente tem é: existem informações que devem ser armazenadas ou analisadas? Gente, toda e qualquer informação que precise ser armazenada no meu sistema, ela é candidata a virar uma classe. Então, tudo aquilo que eu vou precisar de armazenar, que eu vou precisar de analisar,
que eu vou precisar de trabalhar com essa informação, eu vou pegar uma classe e vou armazenar essas informações dentro de uma classe, certo? Existem sistemas externos ao modelado. Se eu tiver um sistema que vai ser externo, né, se vai ser um ator, eu vou transformar esse sistema em classe, tá? Até para eu poder saber qual que é a versão desse sistema, né, quais são algumas características, né, que eu tenho de interação entre esse sistema e o sistema que eu estou desenvolvendo. Tem classes de bibliotecas, componentes ou modelos externos a serem utilizados pelo sistema modelado? Se existir alguma dessas coisas, alguma biblioteca, algum componente, algum modelo externo, tá? Eles também são possíveis candidatos a virar classes, tá certo? Por quê? Porque eu tenho que armazenar essas informações, essas bibliotecas, componentes ou modelos externos. Outra pergunta interessante é: qual o papel do ator dentro do meu sistema? Normalmente, senhores, o papel do ator, ele vira uma classe, né? Então, por exemplo, eu tenho um ator lá que vai ser catraca. Então, catraca é um candidato a virar classe. Por quê? Porque eu tenho que armazenar aqueles dados, aquelas características da catraca, para que eu possa fazer a ligação desta catraca com o meu sistema modelado. Ok, senhores e senhoritas, alguma dúvida até o momento? Não. Não? Não. Não? Nenhuma dúvida? Então vamos lá. Lembra bastante programação orientada a objetos. Totalmente, cara. Tudo na OML ela lembra orientado a objetos, porque a OML é uma linguagem de modelagem unificada voltada para a orientação a objetos. Então tudo que a gente faz aqui, ela é voltada para a orientação a objetos. Se você perceber, até o caso de uso, ele não tem fluxo, né? Então ele tem o quê? Ele tem funcionalidades que contêm outras funcionalidades que se relacionam através de include ou extends. Ele não tem aquele negócio assim, esse caso de uso aqui vai para outro caso de uso. Então, não tem fluxo. Tranquilo, gente? Beleza? Consegue entender isso aí? Repete, por favor. O que acontece? O nosso UML, ela é o quê? Uma linguagem de modelagem unificada, certo? Ela é toda voltada para orientação a objetos. Se você perceber lá no caso de uso, ele não tem fluxo, né? Não tem assim, esse caso de uso vai para esse caso de uso. O relacionamento que a gente tem entre casos de uso é através de inclusão e extensão, né? Onde eu tenho um caso de uso dentro do meu, ou eu posso ou não utilizar um caso de uso. Então a gente trabalha com funcionalidades e não com relacionamento de depois de um vai para outro, para outro, para outro. Ele não é um método, ele não é um modelo de fluxo, e sim uma linguagem. Ok, senhores? Deu para entender, cara? Agora deu. Bacana? E aí, o que acontece? Né? Quando a gente vai pegar diagrama de classes, a gente já vai trabalhar bem mais embaixo, que é na parte da programação mesmo, né? Que é justamente o quê? É como que eu vou programar essas classes, né? E, obviamente, banco de dados, porque um diagrama de classes ele vai virar um DR, que vai virar ali as tabelas do meu banco de dados, ok? Em UML, as classes são representadas por um retângulo dividido em 3 compartimentos. Então, tá aqui, é um retângulo dividido em 3 compartimentos. O primeiro compartimento tem um nome, certo? O segundo compartimento, os atributos. E o terceiro compartimento, as operações e os métodos, né? As operações são o quê? São métodos. Tranquilo, senhores? Até o momento? Tranquilo. Ok. Tranquilo? Beleza. Olha só, compartimentos. A sintaxe usada em cada um desses compartimentos é independente de qualquer linguagem de programação, tá? Então, independente da linguagem de programação, vai ser a mesma sintaxe aí que a gente vai usar. Por exemplo, que é o primeiro compartimento que a gente tem, ele vai conter apenas o nome da classe modelada. Só o nome. Ó, senhores, nome de classe, não se coloca verbo.
Nome é substantivo, tá certo? Por que o nome é substantivo? Porque eu estou trabalhando com objetos, né? Eu vou trabalhar com verbos aonde? Aqui, ó, os meus métodos, que são funções, funcionalidades. Então, o nome vai ter apenas o nome. Os atributos vai possuir a relação de atributos que a classe possui em sua estrutura interna. Então, ele vai possuir as características, né, dessa classe. E no terceiro compartimento aí vão ser as operações, que vão ser os métodos de manipulação de dados e de comunicação de uma classe com outras classes do sistema. Tá certo? Então, eu tenho o nome, só o nome, normalmente um substantivo. Tem os atributos, tá? Então, os atributos são o quê? Os atributos são as características e tem as operações. As operações são os métodos que vão manipular os dados dessa classe ou a comunicação com outras classes do meu sistema. Continuando aí, algumas normas que a gente tem que seguir. O nome da classe tem que ser centralizado e negrito. Então, centralizado e negrito. Ele deve escrever as iniciais dos nomes das classes em maiúscula. Então, tá vendo aqui, ó, cliente com C maiúsculo. Inclusive, as primeiras letras de nomes compostos. Por exemplo, aluno universitário. Então, aqui o A e o universitário. Pessoa física. Então, o P e o F. Então, sempre com letra maiúscula e, se for composto, né, o segundo ali, a segunda palavra também com letra maiúscula. Não pode ter espaço. Ok, senhores? Tranquilo até agora? Sim. Beleza? Então, vamos. Os atributos e os métodos, né, os atributos e as operações, ou os métodos, devem ser escritos com formatação normal e alinhados à esquerda. Então, aqui, ó, centralizado aqui, negrito, e todos eles normal e formatação à esquerda, ok? Os nomes de atributos e operações devem iniciar com letra minúscula, entretanto, as iniciais das palavras compostas devem iniciar com letra maiúscula. Então, olha aqui, ó, cadastra cliente, altera dados, nome cliente. Então, se eu puser nome cliente, o C tem que ser maiúsculo. E ajustar salário. Então, um S maiúsculo ali. Ok, senhores? Tranquilo? Primeiro você Alguma coloca dúvida? o nome da variável e depois o tipo? Sim, aqui no nosso atributo, sim. Tá? Nome e tipo. A gente vai ver um exemplo disso aí daqui a pouquinho. Tá certo? Até então, tem alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Ok. Não, ok? Então, beleza. Os diagramas de classe demonstram a estrutura estática das classes de um sistema, onde estas representam as coisas que são gerenciadas pela aplicação. Então, quando a gente fala do diagrama de classe ser estático, por que que ele é estático? Porque na medida que o sistema vai executar, eu não troco o meu diagrama de classe. Então, o sistema inicia com a classe daquela maneira e ele termina com a classe daquela maneira. Então, ele é um diagrama estático. Ok, senhores? Tranquilo? Tranquilo. Ok. Beleza, senhores. Classes. As classes, elas podem se relacionar com outras através de diversas maneiras. Então, eu tenho associação, que são só conexões entre elas, dependências, uma classe depende ou usa outra classe, especialização, uma classe é uma especialização de outra classe, e pacotes. Classes podem ser agrupadas por características similares. Né? Isso aí vocês já conhecem, não conhecem? Sim, sim. Vai entrar em Já programaram, herança, vocês classe conhecem aí. abstrata. Oi? Vai entrar na questão de herança, classes abstratas. Sim, sim, mas isso aí é mais para programação. A gente vai ver aqui no máximo uma especialização, tá? E beleza. Então vamos lá. Todos os relacionamentos são mostrados no diagrama de classe, juntamente com suas estruturas internas, que são os atributos
e as operações, os métodos. Então, no meu diagrama de classe, eu vou mostrar a classe, vou mostrar as estruturas internas, que são atributos e métodos, ok? O diagrama de classe é considerado estático, já que a estrutura descrita é sempre válida em qualquer ponto do ciclo de vida do nosso sistema. Isso aí eu já falei aí. Um sistema normalmente possui alguns diagramas de classe, já que não são todas as classes que estão inseridas em um único diagrama e uma certa classe pode participar de vários diagramas de classe. Então, eu tenho vários diagramas de classe para o mesmo sistema, tá? Então, eu posso ter vários aí, 2, 3, 4, 5, dependendo do tamanho do nosso sistema. Não necessariamente uma classe precisa estar somente em um diagrama. Eu posso ter uma classe em vários diagramas aí. Tranquilo, senhores? Tranquilo isso aí? Ok. Beleza. Para se criar um diagrama de classes, as classes têm que estar identificadas, descritas e relacionadas entre si. Então, olha só, para eu criar um diagrama, eu tenho que ter a classe com nome, atributo, método e relacionamento. Ponto. Ok? Olha só. Aqui eu tenho uma parte, né, de um diagrama de classes. Esse diagrama aqui, né, de classes é de um sistema onde um cliente vai alugar alguma coisa, tá certo? Então, o que acontece? Eu tenho aqui a classe cliente, tem os atributos da classe cliente e tem os métodos da classe cliente. Tem a classe contrato de aluguel, tenho aqui os atributos da classe contrato de aluguel e tenho os métodos da classe contrato de aluguel. E aqui eu tenho um relacionamento entre essas classes, aonde um contrato de aluguel possui um cliente e um cliente pode possuir 0 ou vários contratos de aluguel, né? É a mesma coisa lá no diagrama de entidade de relacionamento, onde você põe 1 para N. Mas aqui a gente tem que pôr 0 e vários. Por quê? Porque eu tenho que demonstrar que o cliente pode não ter contrato de aluguel nesse momento. E aqui eu tenho que falar que para eu ter o contrato de aluguel, eu tenho que ter um cliente relacionado a ele. Ok, senhores? Ok. E senhoritas, Ok. desculpa. Tudo certinho? Senhorita. Beleza, então vamos lá. A classe, né? Então aqui eu estou falando que existe a classe cliente com seus atributos e métodos, a classe contrato de aluguel com seus atributos e métodos, e o relacionamento entre essas classes com a sua multiplicidade. Então, quando a gente fala de multiplicidade, esse númerozinho que está aqui, ó, de 0 a n e 1, tá? Então, multiplicidade, isto é, um intervalo numérico permitido de valores que a classe cliente possui com a classe contrato de aluguel. Então, é a quantidade de contratos que um cliente pode possuir e a quantidade de clientes que um contrato de aluguel possui. Tranquilo, senhores? Tranquilo. Beleza. Agora sim, né? Agora eu tenho um diagrama de classes do meu sistema, né? O meu sistema aí é um sistema de aluguel de carros, certo? Então, como que eu vou... Primeira coisa, como é que eu vou achar quem são as minhas classes? Eu vou perguntar, né? Primeiro, o que eu preciso armazenar nesse sistema? Ah, eu tenho que armazenar a locação do veículo ali, né? Tenho que armazenar o cliente, que eu vou alugar o veículo, tenho que armazenar o veículo que eu estou alugando e tenho que saber qual empresa que está alugando, né? Quem que é o dono ali que está fazendo, até porque eu posso ter mais do que uma empresa, eu posso ter algumas filiais. Beleza, feitas essas perguntas, eu monto o diagrama, onde eu tenho o cliente com seus atributos, suas características, tem o contrato de aluguel com suas características, o veículo com suas características, a empresa de aluguel com suas características. Aí eu vou para os métodos. O que eu preciso de alterar, o que eu preciso de manipular aqui no meu cliente? Cadastrar cliente com esses dados aqui, alterar dados desses dados aqui. Aí o contrato de aluguel, o que eu preciso? Cadastrar um contrato, alterar os dados do contrato, certo? E aí, veículo alugado, mesma coisa, cadastrar veículo, alterar dados do veículo. Empresa, cadastrar, alterar. Tá? O que acontece? Existem, né, a gente pode pôr mais ali, né, igual, por exemplo, contrato de aluguel, tem que ter aqui, ó,
cadastrar cliente, alterar dados do cliente, pesquisar cliente. É interessante que a gente coloque aqui também, porque eu preciso pesquisar Toda o cliente classe para tem poder... que ter essa parte de cadastrar e o nome da classe? Sim, na verdade a gente sempre tem que cadastrar o nome da classe ali, né? Porque é o jeito que você cadastra aí. E aqui também é interessante que vocês coloquem o quê? Os valores, os atributos aqui dentro, tá? Esse diagrama eu vou refazer ele para as próximas aulas aí, colocando os atributos corretamente aqui dentro, né? Ah, mas como assim, Ivan? Deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Deixa eu entrar num drywall aqui. Drywall. Deixa eu abrir aqui um diagrama, só um minutinho. Vou abrir um diagrama aqui, não, esse aqui está muito. Vou abrir um em branco, então. Vou abrir aqui um em branco. Só um pouquinho que eu estou salvando aqui. Abri um diagrama aqui. Então, olha só. Eu venho aqui no ML. Tem uma classe, tá vendo? Então, aqui, ó, o que eu tenho? Por exemplo, ali a classe veículo. Certo? Já vê que ele já vem alinhado no meio, já vem direitinho. Então, aqui eu tenho o quê? Código veículo. Beleza. Aqui o método. Cadastrar veículo. Aí aqui dentro eu tenho o quê? Vamos ver o que a gente vai ter aqui. Vamos colocar aqui, o que eu coloquei ali no veículo? Eu vou ter que começar a fazer isso aqui. Deixa eu ver o que Dá um tá zoom, aqui. fazendo favor. Ó, claro, gente. Bacana. Aqui, ó. Bom, assim? Ótimo. Beleza. Então aqui, vamos aqui, veículo. Então eu tenho código do veículo, modelo, fabricante. Então eu tenho aqui código veículo, que já tem, né? Opa. Modelo, que vai ser uma string. E eu tenho fabricante, que também vai ser uma string. Beleza. Então aqui no cadastrar veículo, para eu cadastrar o veículo aqui, o que eu tenho que passar? Modelo e fabricante. Código que eu posso gerar, tá, senhores? Então, aqui, modelo e fabricante. Então, olha, ó, desse jeito aí, tá vendo? Ah, agora eu quero aqui um pesquisar veículo. Então, vem aqui, né? Pesquisar veículo. Eu vou pesquisar o veículo pelo quê? Ah, pelo mesmo modelo e fabricante. Beleza. Então, vem aqui, né? Pega aqui modelo e fabricante. Modelo e fabricante também, certo? Então, senhores, é dessa maneira que a gente tem que fazer aqui, tá bom? Aqui no slide está assim só para poder mostrar que aqui tem os métodos aqui. Tá ok, senhores? Senhores, estão me ouvindo? Beleza. Estão aí? Sim, sim. Tá ok aí, então? Ok. Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos que vamos aqui. Aqui, então, tem um contrato de aluguel, né, que tem aqui seus atributos, os seus métodos. O contrato de aluguel possui um cliente, tá? Multiplicidade. Um cliente possui de 0 a vários contratos de aluguel. O contrato de aluguel, ele refere-se a um veículo alugado ou vários. O veículo alugado refere-se a nenhum contrato de aluguel ou vários. Ah, como assim, Ivan, nenhum contrato de aluguel? É, porque eu posso ter um veículo que nunca foi alugado. Ah, mas e como assim, Ivan, com vários contratos de aluguel? É lógico que aqui no contrato de aluguel eu tenho data início e data fim, certo? Então, o veículo ele não pode estar alugado, né? Não pode estar alugado para 2 contratos de aluguel no mesmo período. Mas em períodos diferentes, sim, ele pode. Então, por isso que a multiplicidade dele ali é de 0 para n. Tranquilo, senhores?
Sim ou não? Sim. Sim? Tá. Aqui eu tenho um contrato de aluguel, possui uma empresa de aluguel. E uma empresa de aluguel possui 0 ou vários contratos de aluguel aí. Tá ok? Beleza. Agora, senhores, o que é isso aqui? Isso aqui é uma especialização. É uma especialização. Eu estou falando que, quando eu for alugar um veículo, ao alugar um veículo, eu tenho 3 tipos de veículo. Eu tenho caminhão, carro esporte ou carro de passeio. Se eu for alugar um caminhão, eu tenho código, modelo, fabricante e o torque. Se eu for alugar um carro esporte, eu tenho código, modelo, fabricante, potência do motor e aerofólio. Caso eu alugue um carro de passeio, eu tenho código, modelo, fabricante e potência de motor. Ok? Então, isso aí é uma especialização da classe veículo. Dúvidas, senhores, nesse diagrama? Alguém tem algo a perguntar? Não. O que eu ia perguntar era o negócio da cardialidade aí, mas já explicou. Tá tranquilo ali já? Uhum. Beleza, que é a multiplicidade aqui, né? Uhum. Então, beleza, senhores. Então, isso aqui é o nosso diagrama de classe, tá? Complementando a aula de hoje, a gente vai ver aqui também um diagrama da OML chamado diagrama de estrutura composta, tá? Esse diagrama a gente não vai fazer, mas eu sempre gosto de passá-lo, porque como eu me comprometo a passar os 14 diagramas da OML, né, eu passo todos os diagramas e depois, se um dia vocês precisarem, vocês vão lembrar que eu já passei, né, e vão estudar um pouco mais a fundo isso aí. Então, esse diagrama de estrutura composta, a OML 2.0 deu uma importância maior à composição, devido à inclusão desse diagrama aí, que foi incluído na 2.0. O objetivo desse diagrama é permitir que se exiba um pequeno diagrama de classes dentro de uma classe, que são agrupamentos de estrutura, que é estrutura composta. Esta notação leva a uma apresentação menos confusa de um relacionamento de composição. Tá? Então, eu vou pegar e vou colocar uma classe, e dentro dessa classe eu estouro ela com um outro diagrama de classe. Torna-se útil quando temos em um mesmo diagrama de classes relacionamento entre classes, entre classe todo e suas partes, e entre as suas próprias partes. Como assim? Olha aqui, eu tenho aqui uma classe, né, que eu vou chamar de classe todo, que é a classe todo do relacionamento de composição, e aqui dentro eu tenho o quê? As classes, que a gente chama de parte, né, onde eu tenho a parte 1 e a parte 2, né, que são duas classes que tem aqui um conector assembly, né, que vai ser essa ligação entre essas classes, com a multiplicidade de cada uma dessas classes. Então, eu posso ter aqui um cliente relacionando com sei lá, cliente relacionando com o endereço aqui dentro, e lá eu tenho a classe todo lá como cliente, por exemplo. Tá? Esse diagrama vocês só vão ver em sistemas muito grandes, tá bom? Então, vocês têm que saber que existe isso, é chamado de estrutura composta, aonde eu tenho uma classe que contém dentro dela diagrama de classe. As classes partes podem ser ligadas por conectores, né? São conectores assembly. Esses conectores assembly permitem que uma classe parte, supra serviços de outra classe parte necessita. Então, ele vai ter um relacionamento, onde uma classe vai precisar de serviços de outra classe, métodos, alguma coisa assim. Ele vai conectar essas duas partes como associação. E aqui, né, eu falo da multiplicidade, que é o quê? É um intervalo numérico permitido de valores que determinados elementos da OML possuem com outro elemento. Então, aqui, ó, eu tenho a classe toda, né, e aqui dentro eu tenho partes da classe com relacionamentos. Tranquilo, senhores? Alguma dúvida? Você podia mostrar um exemplo prático aí. Cara, desse aí é difícil, só diagrama bem grande, tá? Não vamos focar muito nesse aqui, não, porque a ideia é que a gente faça um diagrama de classe, tá? Se vocês conseguirem fazer um diagrama de classe bacana, eu já estou muito feliz. Tá certo? Beleza. Beleza? Então, agora, senhores, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai fazer aí, são 7h50, então a gente vai aí dar aí uns 40 minutos para vocês fazerem o diagrama de classe de quem? Do nosso sistema de biblioteca. Vocês lembram do sistema de biblioteca?
Ah, não tem aquele texto mais aqui, não. O texto está lá no AVA. Eu vou mostrar para vocês aqui o nosso diagrama de caso de uso. Falando em Ava, qual que é essa aula aqui lá no Ava? Cara, eu acho que está na aula 5. Tenho quase certeza que ele está na aula 5. Deixa eu ver aqui para você. Aula 4, classe e estrutura composta. Tá certo? Fechou, valeu. Então, aqui, ó, esse aqui é o nosso diagrama, né, da biblioteca. O que vocês vão ter que fazer? Né? Vocês vão pegar o diagrama de caso de uso, vão pegar também o cenário, vão ler o cenário, fazer aquelas perguntinhas, né, o que pode ser classe, né, o que vai ser minha classe, depois vai ver qual que é o principal objetivo, tudo que eu tenho que armazenar, depois fazer os relacionamentos, definir os atributos e os métodos das classes. Beleza? Então, 40 minutos para vocês fazerem isso aí, tá? Qualquer dúvida, eu estou aqui na reunião. Beleza? Grupos de 3 pessoas, tá? 8h30, mais ou menos. 8h30 eu entro e aí eu defino para vocês como é que vocês vão me entregar isso aí. Pode ser? Beleza. Então, beleza, senhores. Mãos à obra lá. Eu vou parar a gravação, porque agora a gente vai ficar esperando, senão para eu postar isso aí vai ficar muito grande, tá bom? Vou deixar isso aqui, ó, pra vocês poderem ver esse diagrama aí também. Então, mãos à obra aí, senhores.